Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, uma coisa que se falou bastante depois que o Cássio saiu foi sobre o futuro do Carlos Miguel, que poderia abandonar o Corinthians, que a qualquer momento poderia ir pra Europa porque a idade permite, papapá, e realmente isso até pode acontecer. No entanto, aquilo que foi mais pedido pela torcida nesse meio tempo já está bem perto de ser fechado, tá? O meu timão informa que as conversas pela renovação já acontecem internamente e até o próprio presidente diz que a vontade do Carlos é de continuar aqui, que ele tá feliz, talvez até se aposente, construa uma bela história, algo parecido com o que foi o Cássio, não sei, mas o contrato, a princípio, será renovado. E por sinal, fiel, no podcast com o Cross que ele deu ontem, né, acho que vocês devem ter acompanhado, o presidente contou uma história de que ele foi lá ver o contrato do Carlos e viu que até o fim do ano passado, a multa dele era de 50 milhões de euros, mas que virou o ano, 2024, ela passou a valer apenas 4. Tipo assim, que bizarrice é essa? Quem foi que propôs e principalmente quem que aceitou esse contrato? 4 milhões de euros? Aliás, é muito estranho também pensar que nenhum clube até agora pagou esse valor e levou o Carlos sem mais nem menos, porque multa é assim, né, fiel? Pagou, levou, não tem conversa. De qualquer forma, é bem provável que depois que fecharem o acordo, essa multa suba novamente para talvez 50 milhões de euros e a parte salarial também, lógico, vai ter uma grande valorização, até porque ele sai de uma reserva do Cássio pro titular do Corinthians e, pô, ponto final, não tem nem discussão. Então, tudo isso vai ser valorizado e o Carlos provavelmente vai seguir no Corinthians por muito e muito tempo, tá? Que assim seja feito, certo? Bom, o Augusto faz parecer que não, até fala bonito, desmente daqui, saboneta dali, mas os bastidores do Corinthians não tão legal não, viu, fiel? Já teve aí recentemente a saída do Rubão, agora a do Sérgio Moura também, ainda que por uma licença, não demissão, mas saiu, e ontem também se falou numa possível saída de Rosalá Santoro, o diretor financeiro do clube, que parece estar incomodando o Augusto de alguma forma, pelas coisas que ele falava na entrevista, aí tem informação de bastidor também, então pra tentar baixar a poeira e fazer parecer que tá tudo certo, horas depois desse podcast, o Augusto faz questão de postar um vídeo ao lado do diretor, lá na sala do Parque São Jorge, dizendo que sim, fiel, tá tudo bem, que são amigos, vamos pra cima, vai Corinthians, é nóis, e todo aquele papo do Augusto que ele sempre dá nas entrevistas. Só que assim, fiel, posaram juntos pra câmera, tá bonito, tudo certo, só que uma observação que pode ser equivocada da minha parte é que esse vídeo não convence ninguém, né? O clima claramente não tá legal. O Rosalá até fala, inclusive no próprio vídeo, quanto mais a gente se fala, mais a gente se entende. Ou seja, teve ruído interno sim da questão da vai-de-bet, diferente do que o Augusto defende repetidamente na entrevista, e com certeza tiveram outros problemas também, porque a cara do Rosalá nesse vídeo não tá legal, né? Ele não transparece que tá tudo certo, tá incomodado com alguma coisa. Enfim, onde eu quero chegar com tudo isso é que antes do Augusto ter que se preocupar com o que tá acontecendo na oposição, o que estão falando dele lá fora, o que a torcida pensa sobre isso, sobre aquilo, ele tem que arrumar primeiro os problemas lá de dentro. Cara, vocês estão vendo aí, né? Em 5 meses, um aliado já foi embora, outro pediu licença do cargo e o Rosalá Santoro parece que foi convencido a ficar porque teve e tem problemas sim. Quer dizer, as coisas não estão perfeitas da forma que o Augusto faz parecer estar. Alguma coisa tá rolando, mas isso a gente só pode descobrir mais pra frente. Espero estar totalmente errado, mas o negócio não tá legal não, tá, fiel? Bom, aos poucos, consertando as cagadas que a antiga diretoria fazia e fazia demais, nessa semana, o Corinthians se acertou com o meia Juliano para pagar as pendências de direitos de imagem cobradas por ele na justiça, no valor de R$1.800.000. Ficou acordado aí, segundo o Globo Esporte, que o jogador vai receber 18 prestações de R$100.000 até o fim de 2025 e mais uma em 2026, referente aos juros desse período de 9%. Ou seja, até que negociou bem as parcelas, né, fiel? Pô, se for ver aí, R$100.000 por mês até o fim do ano que vem, não é muita coisa, dá pra pagar tranquilo, então ficou bom tanto pro jogador quanto pro clube, e a tendência é que isso seja feito com todos os outros jogadores que deixaram o Corinthians recentemente ou que chegaram a abrir algum processo, que se eu não me engano, dos mais recentes foi apenas o Juliano, mas aí com o Gil, Renato Augusto, Fábio Santos, todas essas pendências que o clube tem com eles devem ser negociadas também, e aos poucos o clube vai pondo em dia aquilo que lá na frente poderia trazer uma baita dor de cabeça, né? Porque lembrando, se você deixa de pagar, sei lá, R$500.000 para um jogador hoje, daqui 5 anos ele entra com um processo e com a condenação iminente, você vai acabar pagando até 5 vezes mais do que o valor original, né? Por isso que o Corinthians, aliás, se ferrou tanto hoje em dia. São tantas dívidas que acumularam tantos juros que a sensação que fica é que quanto mais você paga, mais caras elas ficam. Então, que bom que estão sendo feitos esses acordos. E agora é honrar, né? O principal de tudo é pagar, certo?
Bom, fiel, e dentre os assuntos dessa entrevista para o canal do Cross, que vale ressaltar, né, teve aí um podcast com ele na tarde de ontem, mais de 1h30 de entrevista, muitos assuntos que eu não vou falar de todos aqui, mas um deles foi onde o presidente revelou ali que se acertou com o Paulo Pitombeira, que é o empresário do Lucas Veríssimo, e que na época teve toda a treta da saída dele, né, que teve mais culpa do antigo diretor de futebol, enfim, se acertou com o empresário, se reconciliaram após esse episódio, e por conta disso, segundo informações do André Hernan, nossa, que saudade de ouvir essa fonte, né, que saudade quando ele era setorista nosso, esses dois se reuniram recentemente, o presidente e o empresário, para acertar a contratação do atacante Eric Pulga, e não Eric Pulgar do Flamengo. Na hora que eu vi isso também de relance, até assustei, mas na verdade é o atacante do Ceará, ponta esquerda, 23 anos, que eu particularmente não conhecia, não tinha ouvido falar até então, mas cara, pelos vídeos que eu vi dele, o famoso DVD, o feedback da torcida, né, tanto nossa quanto deles, e também os números, que por sinal, nessa temporada são de 10 gols e 2 assistências em 20 jogos. Não tem nem o que falar, né? Me parece ser uma joia raríssima do Ceará que já sai do status de promessa e chega como realidade. Chega como uma aposta mais sólida do Corinthians para uma posição que hoje nós só temos o Wesley, né? Não tem reserva do Wesley hoje. Se o Wesley sai, ou muda o esquema ou joga com alguém improvisado. E detalhe, eu não acho nem que ele chega para substituir o nosso moleque caso seja vendido nessa janela. Não, acredito que venha para compor elenco, para ser mais um ali nesse ataque que tem poucos jogadores nessa posição. Mas uma aposta interessantíssima do Corinthians nesse mercado. Enfim, vamos ver se chega, mas pelo jeito tá, fiel, já é um dos primeiros reforços dessa janela. Bom, e apesar de ter negado e feito parecer que isso não existe, sim, o Augusto vai viajar para a Europa na semana que vem, isso ele confirma no caso, mas uma das reuniões que ele deve fazer por lá é sim com a Emirates, né? Vocês lembram aí que ele negou isso na entrevista, falou que não existe conversas com essa empresa e tudo mais, porque são coisas também que não dá para você confirmar, porque depois se não derem nada, se for uma reunião que não vai ter nenhuma novidade muito expressiva, como é que ele fica? Né? Fica com cara de bunda. Então, a informação dessa vez, de Luiz Fabiani, da Itatiaia por sinal, é que ele terá essa reunião lá na Europa, visando estreitar relações com a empresa, ver como é que essa parceria também pode acontecer, já que a Emirates também tem o desejo de vir para o Brasil, né? Eles têm poucas viagens aqui no país e querem vir para cá de alguma maneira. Então, uma das propostas que o Corinthians deve fazer é tentar vender ali os name rights do CT, tá? Não sei se vão realmente falar da arena, da fazendinha, de patrocínio, como foi falado lá atrás, mas o CT é bem claro para mim que deve ser assunto. Inclusive, tá? Eu não sei se foi nesse caminho aí, mas o Augusto fala na entrevista que por causa da polêmica da VaiDeBet e dentre outros assuntos também, ele acabou perdendo a chance de fechar com um grande patrocinador, que só talvez pudesse ser o tal name rights. Enfim, vai ver dessa vez as conversas fluem e a novidade não seja anunciada. O lance é, essa reunião vai acontecer, a não ser que todos os jornalistas estejam errados, tenham apurado de uma forma equivocada, a Emirates deve ser uma das empresas na listinha do presidente, certo? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians! I just want to look my way, never back to you.